perto o muro, já ultrapassou o muro. Pelo amor de Deus, manda alguém. A senhora tá ligando aonde? Cara, tem gente soterrada. Tem gente soterrada. Gente soterrada aqui no centro da cidade, tá uma loucura isso aqui, não para de cair barreira. Então tem que dar um jeito de vir aqui. Vem pra cá, tirar essas pessoas daqui, eles não param de gritar. Vem nadando, vem de qualquer jeito, pelo amor de Deus. Assumir Águas de Nova Friburgo acho que foi o maior desafio que o grupo já teve, né? A inauguração da primeira estação de tratamento de esgoto, de Olaria, foi o grande marco dessa assunção nossa, quer dizer, um ano e meio depois, a gente já estava com a primeira estação funcionando. Foi o grande diferencial que a gente conseguiu apresentar para a cidade. Realmente, a partir daí, é que eu acho que nós carimbamos o nosso passaporte de entrada na cidade de Nova Friburgo. De acordo com as primeiras informações, pelo menos 9 famílias moravam no prédio que desabou. Até o final da tarde, 2 pessoas haviam sido resgatadas com vida dos escombros. Equipes de emergências de várias unidades de saúde foram mobilizadas para trabalhar no resgate das vítimas. Voluntários ajudavam num trabalho que deve se estender pela noite. Pelo menos 3 pessoas estão desaparecidas. Desesperada, esta mulher busca notícias do sobrinho, que estaria em uma das residências. Meu sobrinho! Ai! Nós mais cedo demos um alerta, choveu muito nas últimas horas, principalmente aqui no bairro de Olaria. Com certeza esse desabamento tem uma relação com essas chuvas e a gente mantém esse alerta, o município está em alerta. É preciso que as pessoas que estão em área de risco, que tenham muita atenção a qualquer sinal. Um pai salvou toda a sua família aqui porque ouviu o barulho, viu a casa rachando e conseguiu sair a tempo. Então é importante que não se espere chegar esse momento, principalmente que as chuvas ainda devem continuar, ainda pode chover mais hoje e nos próximos dias, e é preciso que quem estiver em área de risco que procure um local seguro para permanecer. Eu me lembro bem do apoio da Águas de Nova Friburgo, que esteve lá presente com retroescavadeira, com o veículo Munk, nos apoiando no resgate às vítimas que estavam soterradas, mas eu confesso que eu não tinha nenhum parâmetro para dizer. A gente sabe que acima de 80 milímetros tem problema, mas a gente não sabe o que acontece com 200 milímetros, com 300 milímetros. Então aquela noite foi uma coisa inusitada, então já fomos preparados para virar a noite. Naquela noite, o solo de Nova Friburgo já estava encharcado. Há 12 dias chovia incessantemente na região. Uma frente fria vinda do sul ganhou forças em São Paulo. E quando chegou em Nova Friburgo, provocou uma pancada de chuva forte e constante, com duração de 32 horas. Esses 2 fatores já seriam suficientes para causar grandes estragos na cidade. Mas o destino foi mais impiedoso. Ao mesmo tempo, se formou uma concentração de nuvens chamada cúmulus nimbus, um gigante de 14 quilômetros de altura. Normalmente, este fenômeno dura 15 minutos, mas desta vez, ele castigou a cidade durante 4 horas e meia. No caso da Serra, havia uma ligação atmosférica entre a região amazônica brasileira e a região serrana. Isso significa, em palavras mais vulgares, havia como se fosse um cano que pudesse permitir a passagem do vapor da Amazônia para a região serrana.
E aí, portanto, havia uma disponibilidade de vapor d'água na região serrana muitíssimo acima do normal. Então, a cumulonimbus apareceu, ela se forma, cai, extingue-se, e imediatamente havia um prato de comida, que é essa fonte de umidade vinda da Amazônia. E a grande distinção entre essa formação de cumulonimbus e as formações de cumulonimbus normais de pancada de verão é exatamente a duração. Enquanto aqui na cidade uma cumulonimbus demora 15, 10, 20 minutos, lá demorou 4 horas e meia. Você tem encostas muito íngremes, você tem uma morfologia, um tipo de solo aqui, que é uma camada vegetal com camada de terra fértil de aproximadamente 15 centímetros sobre o barro. Então, quando um volume de água tão grande como esse atravessou essa camada de terra fértil, o que ela encontrou embaixo da camada ou foi pedra ou foi barro. As pessoas ainda me falam que no dia da tragédia houve uma grande tempestade de raios. E toda vez que você tem um raio, você tem um aumento da pressão no local. E como eles foram muito intensos, em muita quantidade, numa área cercada de montanhas, alguns estudiosos acreditam que esse aumento de pressão causou reverberação nas montanhas. Tudo isso, acredito que foi associado no ponto e gerou essa tragédia que nós temos hoje, que nós tivemos aqui. Na captação da maior estação de tratamento da cidade, a ETA Rio Grande de Cima, já existia risco iminente de alagamento da casa de bombas. Uma parte da equipe que estava em Olaria foi deslocada para a estação Rio Grande. Para a gente sair já de Olaria já foi um problema muito grande, porque o centro de Olaria já estava alagado, a gente teve que contornar pelo Cônego, tivemos que contornar por cima da Via Expressa, passar por trás do campo do Friburguense, vir pela Granja. A gente encontrou uma série de dificuldades para chegar na empresa já. O caminho já não conseguia passar, muita água. Ali na Via Expressa eu estava com quase 1 metro de água. Passei pelo Vale dos Pinheiros, passei em cima de galho de árvore, de barro, árvore caindo atrás da gente. Na sede da empresa onde estavam o técnico do Centro de Controle de Operações e o segurança, o cenário era assustador. Mas a chuva era tão intensa que a gente conversando era aos gritos. Esse episódio ele só foi um prenúncio, né, do grande cataclisma que estava ocorrendo na cidade. No primeiro momento eu achei que fosse uma alucinação, alguma coisa desse tipo. Porque realmente não foi um tremor normal. A cadeira tremeu, tudo tremeu. Na última vez que eu liguei para ele aqui no CCO foi quando ele me atendeu desesperado, falando que a empresa estava acabando, estava desesperado. E ele só falava: Daniela, tá caindo tudo, tá tremendo tudo. Eu tava ilhado. Eu tava me sentindo um animal, não tinha pra onde correr. Não tinha como fugir. Nisso, a porta de saída travou trancada, todas as portas trancadas e a água só subindo. Nunca imaginei que a empresa poderia ficar comprometida da forma que ficou, né? E os carros já estavam entrando, um batendo no outro, e um carro por cima do outro já batendo. E aí nós fomos empurrando os carros, conseguimos pegar a ferramenta. Não dava nem para entender o que tinha acontecido, porque só tinha pedra. Eu não consigo descrever o que realmente nós tínhamos naquele primeiro momento. Revolta, desespero, medo, muitas coisas. Eu já estava com água na cintura e lama até o joelho, sem energia, um barulho ensurdecedor. Nós somos nada perto do poder maior divino ou da própria natureza.
Dentro e fora da empresa, a chuva foi impiedosa. A madrugada interminável de terror fez milhares de vítimas. 3.220 desalojados, 2.031 desabrigados, 493 vítimas fatais. 32 profissionais da empresa tiveram suas casas atingidas pelas chuvas. A maioria perdeu tudo. Só saiu com a roupa do corpo. Eu fugi pelo ar-condicionado, puxei minha esposa e o resto desceu. Tudo desceu. Depois de caminhar por cerca de 4 horas, da estação Rio Grande para a sede da empresa, André iniciou outra árdua jornada em busca de sua esposa. Chegavam informações de que a casa dele havia sido atingida e Ana estava desaparecida. Chegava em certos momentos assim, a gente tinha que buscar forças, porque eu já tinha andado aqueles 10 quilômetros passando lama. Aí mais aquilo ali, e cada passo era uma dificuldade. Aí teve uma hora que eu falei, eu vou ter que arrancar os sapatos e vou descalço, porque agarrava o pé na lama, a gente ficava lama até a cintura. Alexandre Sinigali estava de férias na praia quando recebeu a notícia que o local onde morava havia sido totalmente destruído. Foi difícil para ele e para a esposa acreditarem. E eu falei com ela, fica tranquila, que eu falei, pô, o barranco talvez chegou perto da casa e a casa deve estar um pouco torta, deve dar para recuperar alguma coisa, recupera o HD do computador e né, nessa esperança vou tentar salvar os documentos, porque jamais imaginei que quando eu chegasse ali naquele local, né, eu ia me deparar com o que eu vi. A realidade foi muito mais dura. No quarteirão onde ele morava, mais de 30 casas viraram um amontoado de troncos e lama. 37 pessoas morreram, entre elas 6 parentes do técnico de segurança. Além dos familiares, Alexandre perdeu tudo. Não conseguiu salvar nada das 4 casas que tinha na mesma rua. Seu Artelino Derriru, calceteiro da empresa, não teve tempo para se salvar. Luiz Cláudio, funcionário do SEASA, tentou socorrê-lo. Quando foi 3h15, 3h20 da manhã, meu telefone tocou na cabeceira da cama, peguei o celular, era um vizinho, um amigo nosso, Marcelo, e ele ligando, Luiz Cláudio, pelo amor de Deus, acorda rápido que Tilino tá morrendo, vem aqui para casa. Quando chegamos aqui, essa área aqui em frente estava um mar, tinha aproximadamente uns 15 metros de largura do rio. Um rio assim que estava uma correnteza violenta, e mesmo assim com a ajuda de corda, que já pegamos um rapaz ali do outro lado que tinha corda, conseguimos atravessar. Quando foi 4h10, conseguimos tirar o Natan. Nós salvamos o Natan ali, o filho deles, com 14 anos. A casa que estava, a casa era mais ali em cima. A casa, ela rodou de local, ela mudou de posição e desabou. Fez assim tudo de repente. Conseguimos tirar somente o Natan. No outro dia nós retornamos para cá, meio-dia. E aí nós conseguimos identificar aqui o local onde estava o corpo. Quando chegamos aqui nesse local, estava o corpo do Tilino, a esposa. Uma das cenas mais lamentáveis que eu já vi na minha vida. O casal, que eu conheci muito, Tilino, que era um homem muito trabalhador. O casal abraçado, os dois abraçados, um segurando os braços do outro abraçado, com o bebê entre eles. Até hoje não consegui descer uma lágrima em mim. Eu me sinto assim engessado, como se fosse um concreto. Às vezes tem aquela vontade de chorar, mas não sei, a gente está assim congelado. Era uma pessoa bastante querida, né? E assim, muito extrovertido, ele era da classe anexa, né? Estudava até lá no ensino fundamental e estava sempre lá no RH, sempre conversando com a gente, era uma pessoa muito, muito querida, assim. Era um senhor, gente fina toda a vida, o que ele pôde fazer aqui em termos profissionais, ele fez o que era para fazer. Os profissionais enfrentaram diversos obstáculos para chegar à empresa. A emoção dava lugar à adrenalina para começar o trabalho de reconstrução. Minha preocupação foi de
salvar alguns documentos, alguns aparelhos. Muita pedra e muita gente. Na rua um trânsito muito intenso, no céu helicópteros e barulhos de sirene, bombeiro, você via BOP, você via exército. Telefone fixo aqui não havia, fibra ótica não tinha, quer dizer, a nossa comunicação estava completamente cortada e também não tínhamos acesso à TV porque estava sem energia, então naquele momento nós precisávamos nos unir. O desafio agora era encontrar um caminho para recomeçar. 12 estações de tratamento de água foram atingidas pelas chuvas e estavam paralisadas. A sede da empresa, devastada. Pela primeira vez, a Águas de Nova Friburgo se deparava com toda a sua capacidade de produção comprometida. Então foi muito complicado e a nossa preocupação é saber o que tinha acontecido com o resto do sistema. Não tinha noção do que tinha havido. E as informações começavam a chegar, caiu barreira na Eta Caledônia, parou as ETAs, a ETA está parada, a ETA Jason está parada, a ETA Bela Vista parou. Aí a gente começou a ter essas informações assim, bem pingadas mesmo. Parece que desmanchou, né, a cidade. Realmente era um clima de guerra, de ter que resolver isso o mais rápido possível. Eu acho que foi a maior catástrofe acontecida no Brasil até hoje, pelo que eu vi. Quer dizer, precisava de um plano de contingência sem termos. O trabalho incessante era o combustível para a missão que não podia falhar. A solidariedade foi peça-chave para enfrentar o desafio. Todas as concessionárias da holding enviaram equipes para dar apoio a Águas de Nova Friburgo. Viemos de Niterói para ajudar, mas somos uma empresa só. Águas do Imperador, Niterói, Friburgo, o torneio foi muito legal. É amizade sem medir esforços para nada. Você partir para cima. Era peão, era chefe, era supervisor, estava ali agarrado no meio da lama com a gente ali. Que todo mundo veio com o intuito de resolver, não ligando para cansaço, não ligando para staff. Não importa se era da concessão de Niterói, de Friburgo. Todos eles eram super receptivos, olha, o que tem que fazer, o que a gente pode fazer, não sei o quê. Que a união realmente faz a força, cara. Uma camisa só. No total, eram 400 profissionais e 200 máquinas trabalhando 24 horas na tentativa de retomada do abastecimento. Uma batalha sem precedentes para todos esses homens. Descemos pedra, areia, cimento, tábua, tudo nas costas. Descer rocha, pedra, fazendo alavanca, usando rapel, cabo de aço. O primeiro desafio era localizar, né? Localizar e ver o tamanho da destruição. E o segundo era montar uma base para poder trazer o material até o local. O que estava dificultando o nosso trabalho aqui foi, como o Daniel falou, as árvores. Eram muitas árvores que desceu também do morro de cima, onde veio que aconteceu, que desceu essa barreira aí, essas pedras. Entendeu? Com a pedra muito grande, né? Essa pedra que era uma foragem que existia aqui no local. Nisso que desceu, levou, nós tínhamos que remover ela. E nós tivemos a ideia em fazer a tubulação em PAD e fazer uma estrutura de madeira para poder suportá-la, senão não teria como fazer as soldas. Realmente foi um desafio e a gente realmente naquele momento, naquela semana, pelo menos a primeira semana, nós trabalhamos cada um de nós cerca de 20 horas por dia e essas outras 4 nos revezamos tentando dormir. Ver que ali tem muito de dedicação, de amor, de trabalho de equipe, de esperança. Que eu acho que a nossa missão era maior do que o medo, né? Com sangue, suor e lágrimas. Vamos fazer quando a gente pensamos que não ia conseguir. Eu falei, gente, vamos ganhar, e os garotos também estavam empenhados a fazer o serviço e conseguimos. Os trabalhos eram tão longos, assim, os dias eram longos, a gente não estava tão absorvido naquilo ali, a gente não conseguia parar, não sabia nem quais os dias da semana eram. Eu percebi imediatamente nas pessoas uma vontade de lutar para vencer. Passei algumas noites sem dormir, inclusive, mas com o maior prazer para poder deixar as pessoas pelo menos mais amenizadas. No dia 13, um dia após a tragédia, 3 estações de tratamento de água, Deboçan, Rio Grandina e Curuzu,
voltaram a funcionar. Com isso, foi possível retomar 40% do abastecimento da cidade. Trabalho que a preocupação era retomar o abastecimento, né? Os hospitais, os pontos mais críticos, né, que são os asilos. Uma outra questão que está preocupando os friburguenses é em relação ao abastecimento. Por isso a gente está aqui com Alexandre Bianchini, diretor da Águas de Nova Friburgo. Alexandre, qual a situação no momento do abastecimento na cidade? A situação, assim como toda a cidade, é bastante crítica, né? Além do problema da energia, a gente ficou com todas as unidades de produção sem energia durante todo esse período. Também muitos danos aconteceram devido às fortes chuvas. A prioridade era chegar à principal e maior estação de tratamento da cidade, a ETA Rio Grande de Cima. Todos os acessos estavam obstruídos por barreiras, pedras e troncos. A empresa precisou alugar helicópteros. Naquele momento, a maioria dos helicópteros já estavam à disposição de Petrópolis, Teresópolis e Friburgo, que já estavam considerando uma catástrofe. Para ter ideia, de helicóptero era difícil avaliar a estrada, onde que era a estrada do Rio Grande de Cima, porque se tornou um cenário assim, único de lama. Eu me lembro uma coisa que o Alexandre falou comigo por telefone na quarta-feira. Falou, Cláudio, a estrada sumiu. Cláudio, a estrada sumiu. Na sexta-feira, dia 14, dia que o prefeito decreta estado de calamidade pública em Nova Friburgo, foi a vez das estações de tratamento de água Caledônia e Cascatinha voltarem a operar. Metade da cidade voltou a ser abastecida. Enquanto isso, profissionais lutavam contra a exaustão e viravam noites. Nem dormia. Tinha uma vez que a gente dormimos no barranco. Era mais de 100 metros de altura. Nós conseguimos em 3, 4 dias visitar toda a cidade e identificar as ligações afetadas. Auxiliar de TI que virou faxineiro e eu virei motorista e cada um fazia aquilo que estava ao seu alcance. Então esse trabalho foi bem cansativo, porque o que dependia da concessionária, da nossa equipe, nós conseguimos fazer. O que o ser humano tem que ter é uma grande capacidade de negociação e flexibilidade. A nossa equipe estava tentando chegar no bairro de Conselheiro Paulino, aqui em Nova Friburgo, mas estão todos evacuando a área. A informação é de que a represa estourou e a água vai inundar isso tudo. Estão todos evacuando a área, as pessoas estão correndo, estão todos nervosos. A polícia militar estão todos avisando que a represa arrebentou e vem mais água aqui. Cidade inteira, um colapso, um caos, todo mundo correndo de um lado para o outro. A ruptura da represa, né? E a população já desesperada teve uma reação prevista, né? Estourou a represa, o senhor viu? Nós vimos, quando estava saindo assim, mas subindo queimando com aguaceiro assim, ó. Estão rapando fora. Estão vindo para cá e estão evacuando a área. Todo mundo. Alguém me pegou pelo braço falando, doutora, o que é isso? Que represa é essa que estourou? Que não era nem para vir para cá, que isso aqui ia ficar embaixo da água. Tivemos que fazer um sobrevoo para constatar. Nesse momento a gente vê um caminhão de corpo de bombeiros, outros carros, mandando a gente evacuar a área. Que foi uma correria total, abandonando carros, correndo pela rua. Que essas pessoas viram o fim do mundo. Não, falaram que a represa estourou. A senhora perdeu alguém? Meu pai estava trabalhando na prefeitura. Aí eu falei, que represa? Não tem represa em Friburgo? Não tem represa? E todo mundo olhando pra mim. Eu falei, não tem represa em Friburgo, gente. Não causava risco nenhum. É boato, não tem nenhuma confirmação disso. A população está em pânico, mas é boato, não tem nada. Mesmo com todas essas dificuldades, no dia 20 de janeiro, pouco mais de uma semana após a tragédia, 100% da cidade já estava sendo abastecida. A água caiu na torneira dela. Chorou na mesma hora. Te falar a verdade, eu sentei ali na escada e chorei muito, né? Porque aquilo pra mim, assim,
ter chegado naquele momento a água, poder lá, pelo menos assim, sabe, recomeçar alguma coisa, ter a sensação que alguma coisa na minha vida estava voltando ao normal, né? Todo mundo pulando de alegria, falando, já tá chegando pela rede, já tá começando a cair água nas cartas. Fico muito orgulhoso, satisfeito em poder ter ajudado, né? Para nós foi uma vitória, para nós e para a empresa, né? Você viu os vizinhos lavando roupa, outros, sabe, consegui hoje fazer um almoço, assim, uma coisa assim simples, tão normal, mas que assim, era uma conquista. A gente trouxe a vida através do momento que a gente começou a trazer a água. Eu vou viver mais tempo com a minha família, com a minha esposa, com as minhas filhas, porque não adianta você acumular tudo aquilo lá e de repente você não tem nenhuma roupa para vestir. Ninguém é melhor do que ninguém é maior do que ninguém. Nesse momento acho que a gente vê que todo mundo é igual. Aprendi a gostar mais das pessoas, né? Mais do que eu já gostava, porque a gente está junto hoje e amanhã já pode não estar mais. Tudo vai melhorar. Afinal de contas, basta ter fé. Quando você passa por uma coisa dessa, você para um pouco para pensar. A gente pode dizer que, na verdade, a gente ganhou, né? Porque a gente ganhou uma segunda chance, estamos batalhando, estamos trabalhando, estamos juntos. A solidariedade constitui a maior riqueza do ser humano. O amor é como o sol, pode se esconder, mas nunca sumirá. Eu jamais vou reclamar de nada. Então, eu agora não reclamo de nada. Pode chover canivete, está tudo bem. Porque é impossível ver as pessoas que perderam tanta coisa, perderam bens, não tem identidade, não tem nada, não tem filho, não tem cachorro, não tem identidade. E essas pessoas continuam com o sofrimento delas, mas ainda com um sorriso, com uma esperança. Solidariedade, essa força nos chamar, essa força nos unir, todos como um só, todos como um sol. Somos por todos, por nossa Friburgo. Somos por todos, por Nova Friburgo. Somos por todos, por nossa Friburgo. Somos por todos e todos por Somos por todos, por nossa Friburgo. Somos por todos, por Nova Friburgo. Somos por todos, por nossa Friburgo. Somos por todos e todos por Somos por todos, por nossa Friburgo. Somos por todos, por Nova Friburgo. Somos por todos, por Nova Friburgo. Somos por todos e todos por Na verdade, se eu pudesse definir tudo isso com uma frase, eu acho que nós só conseguimos porque a gente ignorou que era impossível. Somos por todos e todos por Somos por todos, por nossa Friburgo. Somos por todos, por Nova Friburgo. Somos por todos, por nossa Friburgo. Somos por todos e todos por Somos por todos, por nossa Friburgo. Somos